Olha só, gente, que coisa, eu começo a falar sem ligar o microfone, mas de novo eu vou começar. Boa noite a todo mundo. Mais uma TV Acema começando num dia especial, porque nós estamos na Semana do Meio Ambiente, né? Hoje, fora do nosso horário normal de TV Acema, mas também fora de várias outras coisas. Nós estamos hoje uma programação diferente, nós vamos assistir um filme, Semana do Meio Ambiente, dentro de um quadro de pandemia, que é muito triste para a vida, mas, por outro lado, a gente tem que alimentar a nossa esperança, né? E vamos ver como que a gente alimenta. Eu sou Tânia, sou diretora da ACEMA Nacional, diretora da ACEMA do Ministério do Meio Ambiente, e estou hoje tendo o prazer de vir aqui apresentar uma TV Acema diferente. Nós vamos assistir um filme e vamos discutir esse filme. Num cenário de pandemia, num cenário onde, na Semana de Meio Ambiente, nós continuamos assistindo o desmonte de várias políticas públicas que atacam a vida, seja via Covid, que está matando muita gente, que está levando muitas famílias a quadros tristes de saúde pública, a desmonte de políticas públicas de respeito com a vida, de respeito com as pessoas, com a inteligência das pessoas, né? Um quadro onde se brinca um autolicenciamento, uma autodeclaração de que uma obra é importante para fazer uma obra que vai impactar a vida das pessoas e das comunidades, aonde se tenta abrir estradas a qualquer custo. Olha, vamos abrir uma estrada, vamos levar o desenvolvimento, mas essa estrada é necessária, né? Estrada do Colono, não querem reabrir uma estrada que foi fechada décadas atrás e que não fez nenhuma diferença, e que, pelo contrário, a economia da região não depende mais disso. E muitas vidas, muitas onças, o Parque Nacional do Iguaçu fica em risco se for reaberto. Essa semana queriam reabrir. Mas será que a gente precisa disso? Será que esse modelo de estrada a todo custo é o modelo que a gente precisa? Então hoje a gente vai ter uma obra de arte, um filme, discutindo questões ambientais, né? Então, hoje eu tenho a honra de estar aqui abrindo uma live diferente, né? A nossa live de hoje, BR acima de tudo, nós temos aqui convidados muito especiais, e claro que eu já me atrapalhei todo, né? E nós vamos assistir com um minutinho, que eu vou pegar minha cola aqui, que eu já me atrapalhei toda. Nós vamos chamar para participar hoje dessa nossa live cultural, um filme realizado pelo ECO, com a direção do Fred Ra Mauro, feito com apoio da Amazon Rainforest Journalist Fund, né, e que vai ser lançado ainda na mostra da Ecofalante, né, e que gentilmente permitiram que a gente participasse. Nós vamos poder discutir aqui hoje com nossos colegas do licenciamento ambiental e com o diretor desse filme, né? Como é que foi a percepção desse documentário sobre essa rodovia, essa BR? Como é que esse olhar artístico percebeu? E trazer para cá para a gente poder observar isso. Então, eu queria, sem mais delongas, né, anunciar que o nosso colega, o analista ambiental Marcelo Grossi, vai fazer o nosso papel hoje de mediador, né, que já está aqui na telinha com a gente. Chamar a Ariana também, que vai ser a nossa debatedora junto com o Fred. E sem mais delongas, né, já chamar aqui para nós começarmos a assistir o nosso filme. E também lembrar que lá no finalzinho a gente vai fazer depois um debate. Então eu convido a todos para a gente, né, preparar nosso espírito, né, aproveitar esse clima, né, de esperança, porque o clima não está bom. Nós temos todo esse cenário ruim de desmonte, mas a gente não pode deixar que isso nos abata. Trazer um pouquinho dessa esperança, pensar como as artes podem servir como um instrumento para que a gente entenda esse mundo e mudá-lo, né? Refletir sobre esse mundo,
juntar os nossos conhecimentos e as nossas energias, as nossas esperanças, para mudar esse mundo, né? E caminhar para diante. Então, eu convido a todos que preparem as suas pipocas, vamos assistir esse filme, né? Depois nós vamos contar com esses nossos colegas que já estão aqui na tela, para que a gente possa assistir, né? A Ariana deu até um tchauzinho aqui, né? Que a gente possa assistir. A Ariana é nossa colega do licenciamento, é analista ambiental, né? O Marcelo é nosso colega do Ministério do Meio Ambiente, que a gente possa assistir esse filme, sentir esses personagens, debater com o nosso diretor aqui, né? Nosso artista aqui presente, e com esses diferentes olhares, o que a gente pode aprender, né? E vamos avançar, porque também se a gente perder a esperança, né? Então, agradecendo a presença de todos, vamos para o filme. Pessoal, que presente de Semana do Meio Ambiente, esse documentário. Então, gostaria de mais uma vez registrar aqui o nosso agradecimento ao pessoal do ECO e ao Fred Mauro, né, nosso diretor aqui presente, e chamar o Marcelo, que vai ser o nosso mediador, da nossa roda de conversa sobre esse filme, esse documentário maravilhoso, que eu vou me segurar para não começar a fazer comentários aqui, né, e convidar já de antemão, antes de passar para o Marcelo, que vai chamar os nossos colegas que vão fazer a nossa conversa, já aproveitar e chamar os nossos, aproveitar para o pessoal aqui, ó, que está nos ouvindo, ó, vamos juntando umas tacinhas e vamos depois brindar a Semana do Meio Ambiente, porque a gente tem que resistir, nós temos que acreditar, o cenário não está bom, não vamos mentir para nós mesmos, mas a gente tem que acreditar e brigar pelo que a gente acredita. O cenário da saúde não está bom, as políticas públicas não estão boas, os serviços públicos estão sendo ameaçados, temos que ter o pé no chão e a cabeça na lua. Então, vou passar com essa cabeça de pé no chão, cabeça na lua, e vamos desejar um ótimo debate aí para o Marcelo, lembrando para quem está assistindo que a gente tem um chat, coloque suas perguntas, coloque seus comentários. A TV Acema é aberta para que todo mundo faça seus comentários, é um canal aberto para todo mundo. Vamos para nossas conversas. Vá que é sua, Marcelo. Vamos, pessoal, bom debate. Obrigado. Boa noite, Tânia. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Fred. Boa noite, Ariana. Eu sou o Marcelo Grossi, servidor da carreira ambiental desde janeiro de 2012. Sou antropólogo, jornalista, trabalho como roteirista de documentários e vídeos institucionais desde 1997. Eu agradeço à equipe da TV Acema pelo convite para participar da exibição do documentário BR Acima de Tudo, do diretor Fred Mauro, e para mediar o debate esta noite. Agradeço a Ariana Arimura, tecnóloga em saneamento ambiental e bióloga do IBAMA, minha colega da carreira ambiental. E também ao documentarista, nosso convidado especial, que muito nos honra com sua presença nesta exibição em primeiríssima mão que a TV Acema acabou de fazer do documentário BR Acima de Tudo. Passo a palavra à Ari, para que ela se apresente e cumprimente as pessoas que acabaram de assistir ao documentário e estão assistindo a mais uma live especial
da Semana do Meio Ambiente promovida pela TV Acema. E, em seguida, ao Fred. Ariana? Ari, você tá muda. Oi? Alô, som? Vocês estavam me ouvindo? Não. Chegaram a ouvir alguma coisa, não? Não! Tá, ok, vou repetir. Então, eu estou agradecendo primeiramente a oportunidade de participar dessa conversa, dessa roda, né, pós esse documentário excelente. Bom, faço parte da diretoria executiva da ACEMA Nacional, né, estou no IBAMA como analista ambiental há 11 anos, na área de licenciamento ambiental em Brasília, e eu participei e ainda participo de alguns grupos artísticos locais, né, que bebe da fonte aí da cultura tradicional brasileira, que bebe da herança que é sustentada até hoje por mestres e mestras Brasil afora, né? Sou admiradora de projetos de clubismo que já passaram pela cidade e confesso que sou amante desse gênero documental, sou psico de documentário, assim. E estamos aí, né, contra o desmonte da área ambiental e da área cultural, né? Lembrando que a área cultural, ela não vem só do governo Bolsonaro, né? Quando ocorreu o golpe em 2016, a primeira coisa que fizeram foi acabar com o Ministério da Cultura e os artistas todos ocupando a Funarte, tentando resistir, e estão aí tentando resistir até hoje, com o cenário da pandemia muito pior, né? Mas é isso, o desmonte geral. E a cultura, com esse papel que a gente está vendo aqui hoje, fundamental, precisa ser valorizada também, e a gente, como sociedade, precisa sustentar a briga contra esse desmonte também. Passando a palavra. Passou a palavra para mim? Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Gostaria de estar presencialmente, né? Tem um cachorro latindo aqui, mas logo ele para. Muito bom, eu gostaria de estar presente, sim, para conversar, né? Mas muito bom também que a gente tem essa possibilidade de poder conversar online. E, nossa, reassistindo o filme aqui, é bem diferente. A gente está lançando agora, né? Entrou no ar ontem, no Festival Ecofalante, e essa foi a primeira vez que eu assisti junto com outras pessoas, assim, fora da equipe. Então, estou muito grato aí de vocês terem convidado a gente e sempre assistir junto, assim, sempre. Eu editei esse filme junto com o Márcio, filmei tudo e o ano passado todinho em cima do filme, mas assistindo agora com vocês eu vi coisas que nem eu tinha reparado, assim. Então está sendo uma experiência bem legal, assim, lançar o filme. E mais do que isso, acho que a conversa vai por aí, né? Qual é o papel do documentarista, né? Eu acho também é importante eu estar aqui falando, mas eu acho que o filme fala muito por si e gostaria também gostaria de ser não porta-voz, mas gostaria de ser assim um megafone para essas pessoas que estão lá passando por situações assim graves, né? De ameaças de vida, de ameaças dos seus territórios, do seu modo de cultura, sua cultura.
Então eu me coloco nesse lugar aqui para a gente trocar uma ideia sobre o filme e vamos lá. Passo a bola também. Beleza. Fred, enquanto eu assisti agora pela segunda vez ao seu documentário, eu me lembrei de um poema que eu gosto bastante, do Reinaldo Jardim, e eu queria ler antes de começar. Mas, ouvindo o que você acabou de dizer, eu vou deixar para ler esse poema depois, e vou mostrar um livro que eu gosto muito também, chamado Estilos de Antropologia. Esse livro tem um artigo de uma antropóloga, professora associada do Departamento de Antropologia da UNB, Marisa Peirano, em que ela fala sobre o engajamento político do cientista social, que aqui eu estendo para o intelectual no Brasil. Ela diz que existe a responsabilidade cívica de saber e, sabendo, de opinar. Pensando no documentarista, não apenas como um artista que retrata a realidade da sua época, mas como um agente que dá voz a minorias sociais e étnicas, como você percebe seu ofício de documentarista e seu engajamento como artista e como intelectual? Muito boa essa pergunta, porque isso é uma coisa que eu sempre penso muito. Eu comecei a trabalhar com cinema por gostar de me expressar, né? E trabalhei com videoarte um tempo, tal, e com coisas ligadas com música experimental, e tudo isso fez parte da minha formação. Mas chegou uma hora que eu ficava achando que eu estava falando coisas que não tinham relevância, vamos dizer assim, sabe? Eu sentia falta de alguma coisa, assim. E quando eu comecei a me envolver com causas socioambientais, mais profundamente, né? Eu sempre fui envolvido, mas assim, quando eu comecei a me envolver mais profundamente, eu comecei a querer usar o meu talento, né? Assim, o que eu sei fazer, que é filme, contar história, para ir além da arte pura e simples. E hoje eu tenho uma opinião que é o seguinte: eu acho que esse filme, por exemplo, é um filme que ele é agradável de ver. A gente teve essa preocupação, né? É um filme que tem imagens bonitas, ele é agradável de ver, ele não é um filme maçante, ele não é como é que fala? Não é uma dissertação de mestrado que você vai ali ficar ouvindo, só quem está muito interessado que vai ler, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma responsabilidade. Eu tenho trabalhado assim. E eu acho que tem muito a ver com o meu envolvimento também, né? Tem um documentarista famoso, aí, o Eduardo Coutinho, acho que muita gente conhece. E eu gosto muito dos filmes dele, mas uma vez eu estava lendo uma entrevista dele e ele diz assim, que para ele não se envolve. Ele diz assim, eu chego lá, filmo e vou para casa, e que ele falou, se eu me envolver, eu tô lascado, porque daí minha vida vai virar aquilo. Eu não consigo. Eu me envolvo e, assim, e eu acho que isso tem um reflexo positivo para a mensagem que eu quero passar com o filme, porque é isso que eu estou falando, assim, é, eu entendo a importância do cineasta, do diretor, do artista, né? Não só o diretor, mas todas as pessoas envolvidas são artistas. Eu entendo a importância disso, mas eu acho que tem muito no meio cinematográfico uma coisa que o mais importante é o diretor, e eu discordo disso. Ainda mais nesse tipo de filme que eu faço, o mais importante é a história do filme. Ainda mais nesse caso, que é uma história que está lidando com vida de pessoas e biomas, né? Uma coisa muito séria, que eu tento não levar isso na minha vida particular, mas também para os filmes que eu faço, eu tento não deixar uma coisa pesada e mórbida, e que você termina o filme e você descabelado, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Mas
tem momentos que a gente tem que falar mais a sério, né? E esse é um desses momentos, né? Isso eu falei ontem na live de abertura da Ecofalante, e eu acho isso, para mim, está sendo muito sério. É um momento que estão dando tiro em indígena, matando criança indígena dentro do território, sabe? É difícil você não sentir o peso de um momento desse. Estão queimando lá nos Munduruku, queimaram a casa de pessoas, estão hostilizando servidores públicos, né? Assim, então, eu acho que eu não gostaria como documentarista, eu não gostaria de estar fazendo filmes com coisas horríveis, sabe? Eu não gostaria de estar fazendo filmes de coisas maravilhosas que a floresta tem para oferecer, né? E a gente tentou trazer isso um pouco nesse filme também, tem um momento ali de beleza, mas o momento está pedindo que a gente bote o pé no chão e veja também coisas bem horríveis que estão acontecendo agora, nesse momento, né? Então, eu acho que é por aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que sim. Absolutamente. Como você falou agora há pouco sobre os indígenas e o tema do poema do Reinaldo Jardim, que eu havia mencionado anteriormente, é justamente sobre o índio, se chama O que se odeia no índio. Eu vou ler antes de fazer uma pergunta para a Ari. O que se odeia no índio não é apenas o ocupado espaço. O que se odeia no índio é o puro animal que nele habita. É a sua cor em bronze arquitetada, a precisão com que a flecha voa e abate a caça, o gesto largo com que abraça o rio, o gosto de afagar as penas e tecer o cocar. O que se odeia no índio é o andar sem ruído, a presteza segura de cada movimento, a eugenia nítida do corpo erguido contra a luz do sol. O que se odeia no índio é o sol, a árvore se odeia no índio, o rio se odeia no índio, o corpo a corpo com a vida se odeia no índio. O que se odeia no índio é a permanência da infância, e a liberdade aberta se odeia no índio. Ari, pensando na sua experiência com licenciamento ambiental, seu conhecimento sobre licenciamento de rodovias e pensando em como, no timing da questão da expansão da BR-163, trazida no documentário do Fred, e como a live feita ontem pelo atual presidente da República pode trazer profundos impactos para esse bloco de florestas na região norte do estado do Pará, que tem o tamanho do Reino Unido. E os impactos socioambientais, né, dessa empreitada. Bom, eu atuo no licenciamento, aí primeiro só esclarecendo que eu não atuo com essa tipologia de empreendimento de rodovias, né? Mas a gente, enfim, consegue ter uma visão geral aí do todo, e principalmente do que a gente está passando agora, e o link, né, de tudo que o Fred traz nesse documentário, com o time que você diz, do que está sendo montado para licenciar rodovias, o cenário é mais trágico do que a gente pensa, se passar a lei geral do licenciamento, por exemplo, né? Essa BR, né, ela já existe, já tem trechos operando, trechos de instalação, e tem essa promessa, né, trazida de volta aí pelo, né, nosso presidente, e ele citou ontem na live, né, também, de novo, que pretende, ele está desde 2009 batendo essa tecla, que quer fazer essa ampliação até o Suriname, né, de Óbidos ao Suriname, e fala em soberania e levar desenvolvimento econômico, né, que modelo, né, que é esse de desenvolvimento econômico, né,
Que soberania que é essa? Porque a experiência nos diz até então, num cenário que nem era tão trágico como agora, a experiência nos diz até então o quanto que um empreendimento desse pode levar de impacto para uma região que está lá, ela é um bloco maciço de florestas, povos tradicionais, tal, né? Ela não está ainda cortada por um mega empreendimento desse. E que soberania que é essa? De empreendimentos que muitas vezes levam grilagem, desmatamento, garimpo legal, que é uma coisa apoiada pelo atual presidente, sim, abertamente. Ou seja, só coisas que saqueiam as nossas riquezas, que é do povo brasileiro, que saem daqui sem deixar nada, só deixando rastro de sangue, né? Expulsando, tratorando esses povos. Né? Então, é um antidiscurso, né? Porque, na verdade, soberania, quem está defendendo é quem está tentando, né, ouvir esses povos, né? Entender os impactos que vão ser gerados naquela região. Só que o cenário, né, ele não é à toa que ele está entrando nesse assunto constantemente, porque com a lei geral, que já passou na Câmara dos Deputados e foi para o Senado, empreendimentos como esse, né, vão ter licença autodeclaratória. Ou seja, se hoje a gente entende que o processo de participação social no licenciamento tem suas falhas, com muito esforço, alguns colegas, novos colegas, tentam aprimorar esse instrumento, né? Quem dera se um dia a gente aprimorasse a ponto de chegar a falar em controle social, né? E não só essa participação social pro forma. Mas a gente está querendo evoluir nisso e, de repente, um empreendimento desse porte, ele pode virar um licenciamento autodeclaratório, sem processo de participação, sem avaliação de impactos ambientais, aquele acompanhamento ali, para e passo da gestão ambiental, o projeto, tentar melhorar o projeto, enfim. E a gente sabe que esses empreendimentos aí, eles causam a maior parte do desmatamento aí da Amazônia, né? Uma outra coisa ainda que a lei geral traz também é que a gente está falando, né, como o documentário traz, tem indígenas, tem quilombolas. A Fundação Palmares já nem é mais um órgão interveniente. Olha o absurdo, né, que a gente está chegando hoje. Sequer responde mais pelos quilombolas. Né? Hoje é o INCRA, já, né, desde 2019, 2020, e esses dias, agora, dia 31, a Fundação Palmares acabou de revogar a norma em relação ao licenciamento ambiental e que influencia a área quilombola. Então, essas pessoas estão totalmente desamparadas. A gente está num cenário de aparelhamento total dos órgãos, né? A FUNAC está se prestando ao papel de colocar PF atrás de liderança indígena. Uma Fundação Palmares que não existe mais como interveniente. Então, toda essa complexidade das relações sociais que o Fred conseguiu, né, jogar assim na nossa cara, assim, olha, tudo que tem lá, isso está sob um risco gigantesco. E a lei geral lá só vai considerar a terra indígena demarcada, só vai considerar a área quilombola titulada, a maioria nem titulada tá, ou seja, vão passar por cima dessas pessoas todas. Então, no macro, sabe? E também vão ouvir intervenientes somente até 15 quilômetros da rodovia, por exemplo. Gente, um projeto desse tamanho, né? O que ele forma, as áreas, os impactos sinérgicos, né, cumulativos, ele vai abrindo, expandindo. Então, você considerar que é 15 quilômetros perto, enfim, está formando um cenário para isso passar sem qualquer acompanhamento, sem qualquer oitiva essas pessoas, sabe, sem qualquer consideração. E esse trabalho, Fred, documentário, é importante, né, para levar para a sociedade, é uma linguagem, né, artística que as pessoas que toca, que sensibiliza, que dá tapa na cara quando precisa, sacode a gente, de mão dupla, porque leva essa compreensão, sai do tecnicismo da discussão lá
sabe? Faz a mensagem chegar, faz a discussão chegar nas pessoas. É muito importante isso, até porque nessa fase que está, que é de pensar o projeto previamente, nessa fase, mesmo no processo formal de participação social, ele só ocorre lá na frente. Então, o que você está fazendo aqui agora é um papel assim de trazer discussão antes, que era o que deveria ocorrer, se a gente conseguisse evoluir, né, mais para frente. Por hora a gente está segurando, né, tentando segurar as coisas. Segurando as boiadas. Fred, a gente recebeu aqui algumas perguntas no chat e eu vou ler para você a pergunta da Raquel Alves. Ao pesquisar o material histórico sobre a construção do trecho Cuiabá-Santarém, vocês conseguem identificar as principais semelhanças e diferenças desse processo todo? Muito boa pergunta. Inclusive, eu estava comentando com uma amiga que está aqui, a Terezinha, que quando passou o trecho lá do Arquivo Nacional, né, que a gente pesquisou, estava comentando com ela que não entrou na montagem do filme a inauguração do asfaltamento do trecho que estava de terra ainda, o último trecho, né, até Santarém, entrando no estado do Pará, ainda não tinha sido asfaltado. E o Bolsonaro inaugurou. Acho que foi uma das primeiras coisas do mandato dele. E quem tiver curiosidade, vê lá no YouTube. É idêntico. Até o palanque é igual, assim, o jeito, a forma como o filme é feito, é muito parecido. E a gente tinha feito uma montagem comparando, assim, mas também isso é uma coisa que eu queria comentar aqui. A gente fez uma escolha consciente de não colocar o Bolsonaro no filme. Acho que ele é citado uma vez lá naquele cara que dá Impacto News lá. Essa foi uma escolha consciente. Primeiro, porque eu não aguento mais ver a cara desse cara. Segundo, que o filme esse projeto pode passar Bolsonaro e pode continuar, né? Esse projeto não veio dele, tem outras pessoas interessadas nele também, e pode entrar outro governo e querer continuar também, e esse filme pode continuar relevante, assim como o Sob a Pata do Boi, que eu fui o montador do Sob a Pata do Boi, acho que muita gente assistiu também. A gente achava, quando o Márcio também o diretor estava fazendo, a gente achava que o filme ia ter uma vida curta, assim, não curta, mas a gente falava, logo vai ter atualizações, né? Porque é um assunto complexo. E o filme passa até hoje e é relevante até hoje, porque o assunto continua quente, sabe? Então essa foi uma escolha para o filme. Mas, assim, as semelhanças são bizarramente muitas. E eu acho que a gente está vendo isso não só nesse caso das estradas, a gente está vendo isso em várias semelhanças bizarras com regimes, com coisas que a gente já sabe que são onde vão levar, né? A gente está vendo várias semelhanças aí. Bom, esse processo das estradas, a gente tentou trazer isso um pouco no filme também, porque a gente também chegou uma hora que a gente falou, não, esse filme não dá para contar toda a história de tudo, né? A gente prefere que o filme seja uma mensagem direta do que ficar falando de tudo. Mas as estradas todas, né? No festival no Ecofalante tem lá outros filmes que falam de outras estradas, né? Tem uma série do Bodansky, do Jorge Bodansky, que fala sobre a Transamazônica. E o processo é parecido. Mesmo na 163, eu já tive lá na terra indígena dos Panará, que foram expulsos na construção da 163, foi um genocídio com várias etnias. Sim, a gente aqui já sabe, no nosso filme, ou até os pecuaristas sabem, e o cara fala lá com todas as letras, ele sabe o que vai acontecer, vai causar destruição, todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém. Não é segredo porque a gente já viu, assim, uma receita que a gente já sabe onde vai levar, né? Então, muitas semelhanças.
As diferenças é que agora o madeireiro manda mensagem de WhatsApp para o quilombola. Acho que essa é uma das diferenças significativas. Tem as pressões, aumentou a forma de pressionar ali as populações, né? Acho que é isso aí. Excelente. Muito obrigado, Fred. Ari, a gente recebeu uma outra pergunta da Lila Lindoso e eu vou encaminhar para você, direcionar para você. Como o socioambientalismo pode construir uma rede de proteção aos povos indígenas e comunidades tradicionais no Brasil? Essa me parece ser a tarefa mais urgente no momento. É o comentário dela. Bom, Lila, vou me atrever a responder sendo analista de biótico e físico. Mas eu acho que o caminho, nesse momento, é o que a gente está tentando fazer, que as organizações não governamentais estão tentando fazer, né, se juntar, formar uma rede, resistir, porque a gente, né, essa proteção, teoricamente, o Estado tem uma responsabilidade, né, de dar essa proteção, né? Esses povos são protegidos por lei e tal, mas a gente, como eu tinha comentado, a gente está passando por essa desconstrução de tudo que pode ser usado para protegê-los, né? Então a gente está recorrendo a judicializações, né? É isso que vai acontecer muito se essa lei geral do licenciamento passar, bombar de judicialização, e esse fortalecimento que a gente está tentando fazer como trabalhador, né, na área ambiental, junto dessas organizações, tem que estar junto os movimentos sociais, tem que estar arrumando alguma forma de superar esses entraves que estão colocando no caminho para que para que essas pessoas fiquem desprotegidas, sabe? É unir forças. Nesse momento é resistir para o que ainda sobra não ser tirado, né? E, enfim, brigar, porque vai ter que sair, né? Esse governo, nesse caminho que está, na verdade, a gente não vê uma possibilidade de construção interna. Vai ser no dia que eles saírem em resistência. Passa a bola. Obrigado, Ari. Fred, a gente recebeu a pergunta aqui do Kleberson Zavascki. Ele pergunta qual foi o maior desafio do documentário. E eu te pediria para comentar também que caminhos que levaram você até a Amazônia. Você mencionou agora há pouco o Sob a Pata do Boi, o documentário do qual você foi montador. Então, conta para a gente sobre esse caminho, esses caminhos que te levaram até a Amazônia e, especificamente, sobre o BR Acima de Tudo, qual foi o maior desafio de fazê-lo nesse momento? Bom, o caminho... Bom, eu trabalho com audiovisual já faz uns 12, 13 anos. E eu sempre tive interesse por documentário e logo fui me interessando pelas causas socioambientais, porque faziam parte da minha vida. Já tinha uma atuação pessoal com isso e eu fui tentando cada vez mais juntar uma coisa com a outra. Com a Amazônia, eu cheguei de várias maneiras lá. Eu sempre ia fazer um filme como fotógrafo ou como diretor de filmes pequenos também, de outras coisas. E fui conhecendo, fui me envolvendo, mas eu vou até falar aqui, eu considero que o meu envolvimento assim mais profundo, que foi um chamado mesmo, foi quando o Zé Cláudio e a Maria, do Espírito Santo, foram assassinados em 2011, um casal de extrativistas, e eu tive lá para fazer uma entrevista com a irmã do Zé Cláudio, a Claudelice, e fiquei muito amigo dela.
Assim, eu fui fazer um filme e depois a gente ficou muito próximo mesmo, assim, eu considero ela a minha irmã, assim, hoje, assim, inclusive tá rolando a Romaria do Zé Cláudio da Maria, quem quiser ver aí, o Instituto Zé Cláudio Maria está fazendo, porque eles foram assassinados 24 de maio. E aí eu fiquei muito próximo dela e comecei a visitá-la e conhecer as histórias lá dela, e ela também tem ligação com vários movimentos e tal. Então eu considero que foi aí um chamado forte foi por aí. Mas eu já fiz alguns trabalhos também pelo Instituto Socioambiental, e outros também com o ECO, como Sob a Pata do Boi e tal. E foi por aí que eu fui chegando na Amazônia. Nesse caso do BR, a ideia original do filme é da Fernanda Wenzel, que é uma jornalista que cobre, que escreve matérias para vários veículos, e ela teve essa ideia, mas ela não tem esse know-how de filme, né? Ela tem know-how de escrever matérias. E a gente sentou para conversar e fomos elaborando um roteiro juntos. E assim, filmar uma história dessa tem várias camadas de desafios, né? Um desafio atrás do outro, né? Até porque a gente tem uma equipe pequena, fixa mesmo, desde o começo, são 3 pessoas. Sou eu, a Fernanda e o Márcio, que é o diretor do Sob a Pata do Boi, que nesse ele assina como montador, mas fez tantas outras coisas que a gente falou, se a gente for colocar lá nos créditos, vai ter mais 1 hora de filme. Então, assim, é uma equipe pequena, a gente falou, vamos, e liga para quilombola e tenta falar com o indígena, e muitos desafios para chegar lá no Tumucumá, que é só de avião fretado. Eu acho que foi a minha viagem mais longa de avião bimotor que eu já fiz na minha vida, 2 horas e meia, assim, é um negócio surreal, porque não dá para ir de barco, é muito complicado, só dá para ir de avião. Mas eu considero, são vários desafios, mas o que eu considero o maior desafio para mim foi na montagem a gente conseguir fazer um filme que fosse honesto, respeitoso, correto nas informações, e que não fosse, e que é só vocês pensarem assim, eu particularmente eu sinto responsável, eu fui lá filmar, as pessoas deram depoimentos para mim, não só os indígenas, os quilombolas, mas o prefeito, todo mundo deu depoimentos, confiou na gente, né, de fazer uma coisa que fosse respeitosa, porque a gente não queria mesmo, por mais que tenha opiniões muito diferentes, e a gente não queria causar, assim, não é do meu intuito, não quero entrar nessa onda da ofensa, né? Então, eu acho que isso foi mais desafio. Para mim, o maior desafio foi esse: lidar com esse material de uma maneira que fosse certeira, mais respeitosa, sabe? E ao mesmo tempo sem ficar em cima do muro, né? Aquilo que você estava lendo, aquele trecho do começo do livro que você leu, assim, não ficar em cima do muro de não ter uma opinião. Eu acho que ainda mais nesses casos, que não é uma questão de ideologia. É uma questão de você olhar e falar, cara, isso é óbvio, né? Para quem, eu acho que o filme, a gente tentou fazer isso com um filme assim, eu acho que esse é o desafio, né? De deixar isso claro. Para mim tá claro, mas será que isso ficou claro para as outras pessoas, né? Como é óbvio que um projeto desse é bizarro? Será que porque eles podem até querer fazer o projeto, né? Eles podem até fazer o projeto, mas que fique claro que todo mundo sabia, que não tinha segredo para ninguém, que ia dar ruim, né? Que isso não seja depois, não, a gente não sabia. Como não? Olha, nós estamos mostrando já faz tempo. Então, acho que esse foi o maior desafio, respondendo assim a pergunta. O maior desafio para mim sempre é reunir esse material que a gente captou e traduzir ele para um filme. Retomando aqui o trecho que eu li da Peirano, a responsabilidade cívica de saber e sabendo de opinar. Acho que você fez isso com maestria no documentário, Fred. Ari, eu queria que você falasse, por gentileza, um pouco para a gente sobre esse modelo de desenvolvimento
e os impactos socioambientais, em linhas gerais, especificamente da BR-163, do modelo de desenvolvimento que transparece no documentário do Fred, por gentileza. Então, o presidente bate nessa tecla, né? Que o projeto é para levar desenvolvimento à região. Mas é aquele conceito arcaico do desenvolvimento, né, que é abrir estrada. Inclusive, esses projetos, né, para aquela região não é só a ampliação da BR, né? Tem uma hidrelétrica ali no Trombetas também prevista, né? Então, nossa, que é uma área que tem comunidades quilombolas também. Tive, na época que eu acompanhava a mineração, tive rodando por lá, nessas comunidades quilombolas. Uma área, assim, cercada de unidades de conservação. Então, assim, é aquele modelo arcaico. É um modelo que não dialoga com a sociedade, é um modelo que desconsidera a existência, né, a dignidade, a cidadania, a existência desses povos, né, desconsidera outras formas, anula totalmente qualquer discussão sobre matriz energética, sobre modal, né, estrada, é isso mesmo, né? Precisa disso, porque tem o escoamento de produção, vai escoar de onde para onde, ali para o Suriname, né? Aí, de repente, vem aquelas notícias de avião da FAB com cocaína e tal, né? A gente fica até assim mesmo, não estou afirmando nada, né? Mas a gente fica se perguntando, né, o que o pessoal quer naquela região, né? A gente já sabe o contexto dos conflitos da Amazônia, né? Então, esse modelo de desenvolvimento primeiro, eles pintam um modelo que já é ultrapassado, né? Que não tem noção nenhuma do que está se discutindo hoje de energia, de sustentabilidade, né? De extrativismo comunitário e tudo mais. Não dialoga com nada disso. Mas, para além disso, esse modelo que eles pintam, na verdade, tem aquelas coisas indizíveis por trás, né? Como eu tinha comentado lá no começo, que é o modelo que está acontecendo agora à torta à direita, né? Na Amazônia, que já acontecia, mas agora a coisa está escancarada e incentivada, que é a grilagem, né? Então, eles pintam uma coisa, mas, na prática, o modelo de desenvolvimento deles é o garimpo ilegal, é a grilagem de terras, é o desmatamento, é acabar com a biodiversidade, né, desconsiderar patrimônio genético, desconsiderar o que a gente pode desenvolver, biotecnologia também, sabe? Desconsidera até as próprias atividades arcaicas que a gente precisa delas, deveriam ser ajustadas, nós precisamos delas, que, né, setor rural, ruralista, né, o setor industrial aqui para baixo, aqui do Sudeste, que depende totalmente da água da Amazônia, dos rios voadores e tudo mais, né? Nem isso é levado em consideração, né? Porque é um modelo além de tudo, é um modelo anti-ciência, é um modelo anti-povo. Então, assim, é um modelo de desenvolvimento que exclui, né? Imposto, arcaico e que exclui. E que não pode dizer a verdade, que é muito pior, né? O que está por trás. É muito pior. Acho que é um pouco por aí. Até o Fred tinha comentado sobre... Eu lembrei, né, que ele falando sobre o acirramento, né, dos conflitos, né, na região. Eu falei, não, e aí estava colocando elementos, né, do que tem piorado. Aí eu ainda até complementaria, ainda para dar uma pitada assim, ainda de sadismo a mais, enchendo a mão do povo de arma aí, né? Para a galera acabar de se matar, exterminar, né? Então, assim, na prática, a gente não deve se espantar
né, considerando o cenário armado, se o plano for varrer essas pessoas de lá, né? Copiar isso aqui que a gente tem aqui para baixo, pum, jogar lá vai virar uma área totalmente ocupada, né? Se abrir uma rodovia dessa, ter a inocência que você vai segurar um monte de coisa e não vai explodir aquela área lá de ocupação e tudo mais, é inocência, né? Então, assim, é esse modelo, né? Essa é a praxis do pessoal. E o pior é isso, o pior de tudo é o indizível. O indizível que a gente tem que fustigar, né? Futucar. E que aí o gênero documental, a arte, ajuda a trazer isso pra gente. E falo mais, assim, uma via de mão dupla, até para quem está do lado de cá do tecnicismo, que às vezes fica só ali na letra morta, da letra fria, dos enormes estudos ambientais, né? Daquela letra fria, ou idas a campo restritas, a capacidade de mostrar para a gente a complexidade que se tem lá, né, das relações sociais, é muito importante, é muito importante. E se for pensar, como eu tinha comentado, que a participação social, hoje, né, no licenciamento, ela é um pouco numa fase que muitas vezes já se deu o leilão, já se deu a concessão, né, aquela coisa proforme ali na frente, para dizer, olha, eu ouvi, né? Quando você traz esse documentário, Fred, nesse momento, é até uma oportunidade para a gente discutir o que ocorre, e o que outros países às vezes fazem, que é colocar a participação social na discussão inicial dos projetos, que é o momento que está agora. Então, esse time desse documentário é muito importante, porque a coisa não está no papel. Esse projeto, para deixar claro para todo mundo, ele não existe formalmente, essa ampliação, né? Esse trecho não existe formalmente, tá? No licenciamento ambiental federal, ele não existe. Então, tá nessa fase que, enquanto a gente não consegue fazer isso via Estado, né, que é o certo, o correto, a gente correr atrás disso, uns trabalhos como esses, de conseguir trazer essa discussão nesse momento, são essenciais. São essenciais. Enfim, mas falei do modelo de desenvolvimento e já aproveitei para fazer um link aqui. Excelente. A Luísa Lopes fez 2 perguntas que eu acho que estão bem interrelacionadas. Ela diz assim, quando você mencionou, Fred, a opção de não colocar o presidente no filme, ela faz o seguinte questionamento. Você tem intenção de fazer um próximo documentário com esse material bruto que você tem, com esse material já existente? E a segunda pergunta dela, que eu considerei interrelacionada, é a seguinte: que sugestão você dá aos servidores e servidoras para contribuirmos com roteiristas e documentaristas, com as informações e acessos a locais e pessoas que temos? No caso, a servidora ou o servidor como um informante privilegiado do documentarista. Olha, eu vou responder de trás para frente. Os servidores e servidoras sempre ajudam e sempre foram fontes de informação muito importantes para qualquer projeto que eu trabalhei, assim. Eu acho que tem muita gente, inclusive citando sobre a Pata do Boi, vários servidores dão depoimentos. O Márcio acompanhou várias idas do IBAMA e do ICMBio a campo. Então, assim, isso sempre é muito importante contar com vocês, porque tem isso, né? Eu vou para a Amazônia comparadamente muito menos, né? Assim, do que vocês estão lá dia a dia, assim, né? E sabendo de coisas até
às vezes você até no escritório fica sabendo de coisas, né? Eu não sei exatamente como é que a gente poderia estreitar essas relações, porque eu sei, né? Eu não sou jornalista, eu não sou jornalista investigativo. Eu não tenho. Eu conheço vários jornalistas investigativos que têm contato direto com vários servidores e conseguem informações e dicas até, e coisas assim que são muito importantes, né? Não é. Ninguém é cagueta de nada, mas são coisas que precisam ser reveladas, né? Às vezes eu sei, conheci servidores também que ficam engasgados aqui, falando, meu, caraca, meu, tô vendo um monte de absurdo aqui, não posso falar nada. Então, eu não sei como que a gente poderia estreitar essas relações, criar um ambiente que a gente pudesse estreitar essas relações. Eu acho que o ambiente que já tem, é, eu já considero muito bom, assim, dessa troca entre quem produz esse tipo de conteúdo e os servidores. Eu só tenho coisas boas a dizer, assim, sabe? Agradecer profundamente, inclusive, porque eu não sei se no lugar de vocês, assim, eu estaria dormindo mal, né? E não quero lembrar vocês disso, mas assim, eu só estou aqui agradecendo, só posso agradecer vocês, assim. Mas falando sobre a outra pergunta agora, deixa eu lembrar aqui. Sobre o Bolsonaro no filme. Cara, é, essa história de a gente não colocar o Bolsonaro no filme, explicando melhor também, que é uma estratégia que ele tem de falar uns absurdos para desviar a atenção do assunto. Então, a gente sentia que toda vez que entrava o Bolsonaro no filme, quando tinha, distraía. A gente se irrita, a gente fica puto com o cara e fica lá e quer xingar e desvia do assunto. E é uma tática dele, entende? Eu acho que é importante sim falar dele. Eu acho que os meios de comunicação, muitos meios de comunicação estão cumprindo esse papel importante de falar e apontar essas coisas bem sérias que ele está dizendo. Mas também tem um outro lado que ele se beneficia disso daí, né? Então, a gente fez essa escolha nesse momento, até pensando nisso, do filme. Eu tenho essa esperança de que daqui a algum tempo a gente esqueça esse cara e pode ser que o projeto continue, que o projeto da BR continue, e esse filme pode continuar sendo relevante e deixar esse passado para trás. E sobre o material, cara, a gente tem muito material mesmo que ficou de fora. Eu já conversei com o pessoal do IEPE e com o pessoal da Comissão Proíndio para ver se a gente usa esse material. Na verdade, tô colaborando algumas coisas com o IEPE e uso eventualmente algum material que a gente... Porque tem isso também. Pouco material é feito lá naquela região, né? No Tumucumaque, eu acho que não sei quantas equipes de filmagem já foram lá. Acho que, talvez... Teve uma aldeia lá que eu acho que a gente foi a primeira pessoa que apareceu com câmera lá. Então, acho que também a gente fez um papel de fazer um registro legal ali para eles, se eles podem usar em outras coisas também, né? E mesma coisa com os quilombolas. A dificuldade ali, por incrível que pareça, a gente consegue... É mais fácil de falar lá no Tumucumaque, nas aldeias, do que com os quilombolas ali perto de Oriximiná. A internet do Tumucumaque parece que funciona melhor. Então é isso. O material, na verdade, quando eu faço esse tipo de filme, eu coloco o material que eu estou registrando à disposição, sabe? Assim, a gente filmou, nossa, a gente estamos aqui organizando, estamos com as HDs aqui, o material está aqui, mas eu coloco totalmente à disposição das pessoas que a gente foi registrar. Então, quando for possível de usar esse material em outros projetos, com certeza isso vai acontecer. Tem um comentário aqui sobre o documentário, e aí eu vou estender a pergunta final
a pergunta que aparece ao final do comentário sobre o documentário, tanto para você, Fred, quanto para a Ari. A Mary Aune diz assim: o trecho que destaca o conceito de desenvolvimento na visão das comunidades tradicionais versus a definição convencional é de arrepiar, assim como quando falam da falta de consulta. Então, a pergunta que eu faço agora a vocês dois: que desenvolvimento queremos? Bom, aqui já é a amarração para fechamento. Vou aproveitar. O modelo de desenvolvimento que a gente quer é, primeiramente, um modelo que seja discutido amplamente com a sociedade, né? Porque muitos setores têm muito a contribuir. Ninguém vai tirar essa solução da caixinha se não fizer esse diálogo amplo, né? Não existe uma receita de bolo pronta. Existe a receita adequada para aquela região, para aquele povo, né? Para aquela realidade hídrica, aquela realidade de biodiversidade, enfim, acho que tem que ter essa construção com participação, basicamente. Eu queria aproveitar a última fala do Fred, que ele falou que a gente não estaria nem dormindo. Falei, Fred, a gente tá sentindo um pouco na pele o que a galera das ONGs, dos movimentos, sempre passam, ou aqueles que às vezes não estão tão organizados assim, mas que são lideranças, né? Esses sim são os verdadeiros heróis que, né, estão indo, que são assassinados lá e são esquecidos, que estão defendendo seus grupos lá, correndo muito risco. Esses são os nossos verdadeiros heróis. Mas eu queria até aproveitar, para, aproveitando que uma pessoa perguntou como que a gente servidor pode estar contribuindo e tal, a gente tem um desafio porque a gente sabe que a nossa organização de trabalhadores, assim, ela tem altos e baixos e tal, e esse está sendo um momento muito marcante, acho que para a gente, como servidor da carreira ambiental, é um momento que a gente nunca passou até hoje. E eu entendo, assim, a gente sempre teve muita vontade de fazer um registro, porque a luta, desde a criação dos órgãos, da carreira, ela é longa, veio há muito tempo por meio dos servidores. E a gente sempre teve muita vontade de registrar isso. E como a gente tem esses altos e baixos e as pessoas têm memória curta, eu acho que esse momento, se a gente conseguisse formas artísticas de registrar isso algum dia, assim, serviria muito para os que estão por vir, que amanhã vão estar substituindo a gente, vão estar no nosso lugar, né? Assim como o que você fez agora está lá, aquele registro, né? Para a gente, para a posteridade. Eu sonho assim que a gente conseguir registrar também esse momento que está sendo muito difícil, mas a gente não pode deixar isso cair no esquecimento, porque as coisas vão e vêm. Se a gente dormir, se a gente comer mosca, esquecer do que faz a coisa está funcionando, a defesa do meio ambiente está funcionando, se a gente esquecer dessas coisas, ela se perde, sabe? Enfim, tô dando uma cutucada aqui, ver se sai alguma coisa, plantando uma sementinha, aproveitando a deixa. Eu tenho esse problema que quando eu ouço uma ideia boa, eu fico assim, meu Deus, como é que vai fazer agora? Tem que pensar nessa ideia. Porque você falando, realmente, cara, é bem importante mesmo. Vamos conversar. O Márcio deve estar assistindo aí. Márcio, anota aí essa ideia. Mas é isso, sim. Respondendo a pergunta também, eu acho que a gente fez essa montagem no filme, assim, bem um do lado do outro, para ficar bem claro, assim, até para
eu gostaria que pessoas que não... Porque o que para mim fica mais evidente aí nos depoimentos no filme, eu não sei avaliar o grau de maldade ou de má índole das pessoas que estão ali dando depoimento do filme, né? Mas do lado dos pecuaristas. Mas uma coisa é você avaliar, e isso fica claro, é uma ignorância, no sentido mais estrito da palavra, assim. Quando o presidente do sindicato lá diz que os índios fazem umas coisinhas, o que eu vi lá com ele conversando é que ele realmente não tinha noção, ele não tem noção do que está do lado de lá da fronteira. Não tem essa noção mesmo. Então fica difícil, o cara só consegue falar de boi. O cara fala lá do boi, tem uns, agora não passa mais vergonha. Boi aqui não passa mais vergonha. Você fala, gente, e o outro, e do lado de lá o cara falando açaí, cumaru, igarapé, uma variedade enorme, e o outro lado fica naquela bitolada, assim, bitolado num negócio que não é ele, é um sistema todo que a gente já sabe de padronizar, de monoculturas, de coisas assim que deixam as pessoas com a viseira assim, sabe? Não consegue olhar para o lado, coisas básicas, básicas. Só consegue ver boi, só consegue ver soja, só consegue ver esse tipo de coisa. Eu, por conhecer o que uma floresta pode ser, o que um bioma desse pode ser, o que uma cultura dessa pode ser, eu consigo vislumbrar um desenvolvimento muito incrível, né? E que envolva tecnologia, e que envolva modernidade, que envolva bem-estar, que envolva o cara ter uma televisão se ele quiser, uma moto se ele quiser, mas que envolva respeito, né? A gente não está falando, porque eu acho que muitas vezes se fala mas vai deixar eles isolados lá. Ninguém quer ficar isolado. Não é, o cara não quer ficar lá na idade da pedra, como o outro fala aí. Só que ele quer fazer de um jeito que preserve algumas áreas para ele ali que ele sabe da importância, né? Isso eu estava vislumbrando isso esses dias, assim, lembrando de uma das aldeias que a gente foi, lá em Aldeia Santo Antônio, que tinha um caminho, assim, no meio da floresta, um caminho largo, parecia uma estrada, um caminho largo, que poderia passar um carro lá tranquilamente, mas era todo no meio da mata. Assim, eu fico imaginando, assim, os caras falando, é claro, eu vou fazer, eu preciso de um caminho aqui, eu preciso tirar água, eu preciso fazer a pista de pouso, preciso cuidar da pista de pouso, porque é onde vem os suprimentos, preciso disso, eu vou fazer. Só que ele tem um limite, né? Ele entende ali até um limite onde ele vai, e dali para lá ele sabe que ele tem que preservar, que senão o rio assoreia e outras coisas, né? Eu acho que a gente tem muitos exemplos de modelos que são, essa palavra é meio gasta, mas modelos sustentáveis. Eu mesmo já conheço vários, né? Em relação a extrativismo de castanha, de tantas outras coisas que, que mantém a floresta em pé e dá dinheiro para quem trabalha com isso, né? Mas, enfim, no fundo disso tudo, o que eu queria dizer é que tem um sistema por trás, inclusive esse sistema que não educa, né? Que, para mim, isso é a base, assim, falar um jargão, mas é verdade, assim, a ignorância se combate com educação, e a primeira coisa que esses regimes fazem é tirar a educação, porque daí fica todo mundo ignorante, um brigando com o outro, sei lá, o poceiro brigando com o indígena, com o garimpeiro também não tem posse, quem tem posse é o cara que está aqui em São Paulo, né, que comanda lá, enfim. Então, eu acho que também o filme pode ter esse potencial de educar. Eu não tenho essa pretensão, mas pode ter esse potencial se as pessoas estiverem com o coração aberto, assim, de repente amolece alguns aí que estão duro.
Eu queria fazer um comentário também que eu vi aqui, rapidamente. A Regina fez 2 comentários perguntando se era pecuária mesmo. Acho que ela falou de um take, uns gados assim no meio de uma floresta, uns escombros de floresta, e depois ela perguntou se é pecuária de corte e tal. Eu vou recomendar assistir o Sob a Pata do Boi, que explica isso bem direitinho, mas especificamente aquele take, que é chocante mesmo, é uma área de grilagem. Assim. O cara vai lá, bota fogo na floresta, e aí para falar que não tá. Ele bota gado para ocupar aquele lugar que está queimando, às vezes, saindo fumaça, o cara já bota gado. Não é pecuária no sentido profissional da coisa, mas é usar o gado para dizer, não, eu estou ali, a minha terra é produtiva, eu coloco o gado e é uma técnica de ocupação de terra, assim, para ficar nas aparências de que está tudo certo. Excelente, Fred. Muito obrigado. Bom, gente, já se passaram 2 horas, né? Então, nossa live vai se encaminhando para o final. A Ari falou de plantar sementinha e o Fred falou sobre educação. Então, eu vou pedir para entrarem aqui as minhas 2 sementinhas, a Valentina e a Aurora. Vão sentar aqui e o papai vai ler mais uma poesia para encerrar aqui a minha participação. Vou ler o Manifesto Clorofila, do Nicolas Ber, poeta mato-grossense radicado em Brasília. As árvores dominam o planeta e o papel de seus talões de cheque é feito de peles humanas. As árvores dominam o planeta e os móveis de suas casas são feitos de ossos humanos. As árvores dominam o planeta e seus carros são movidos a gás metano, produto da decomposição de corpos humanos. As árvores dominam o planeta e bebem sucos especiais, mistura de sangue e saliva, produzidas por células humanas. As árvores dominam o planeta e os olhos humanos fazem a delícia dos cafés da manhã, alegrando as feiras do bairro nas florestas populosas. As árvores dominam o planeta e criam em estufas humanos infláveis para produzir sombra. As árvores dominam o planeta e escolhem as modelos mais gostosas para enfeitar suas praças. As árvores dominam o planeta e, quando tem frio, queimam grande quantidade de carne humana congelada, estocada permanentemente no Polo Norte. É isso. Beijinho aqui. Sementinha. Sementinha. É isso aí, galera. Ari, muito obrigado. Fred, parabéns. Seu filme é lindo. Muito obrigado pela oportunidade. Aos colegas, às colegas e os colegas da TV Acema. É isso. Mais uma live dessa Semana do Meio Ambiente, mais uma live especial. Lembrando que depois de amanhã é Dia Mundial do Meio Ambiente e no dia 8 tem mais atividades aí promovidas pelos colegas do IBAMA, do ICMBio, e o Brasil afora, Brasil adentro. É isso aí, gente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Valeu. Gratidão.